Aqui para mim ele está aparecendo como finalizado na sua página. Você não está conseguindo abrir novamente a câmera, é isso? Oi, Giane, já abri outro já. Eu comecei outro, porque aquele lá estava travado. Eu estou te vendo e te ouvindo perfeitamente, tá? Agora eu vou testar para compartilhar na página do Maria Amélia, tá bom? Boa noite, Muraro. Boa noite, Heron. Sejam bem-vindos. Começaremos 19h55, tá bom? Todos bem-vindos. Quem está entrando aí, já já a gente começa. 19h55. Nós vamos começar, tá bom? Boa noite, Arthur. Bem-vindo. Sueli, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite. Ok, Jenny. Só me dá um alô se o áudio tá bom, se tá sem chiado, se é melhor com o microfone, eu sei. Obrigado.
Obrigado, Giane, pela ajuda. Tem mais gente aí que já entrou. Boa noite, não vi vocês. Rogério Bertoloni, Rogério, amém. Um abraço aí para todo mundo da chácara. Gislene, tudo bem, Gi? Bem-vinda, boa noite.
Aí, galera, mais 5 minutinhos a gente já começa. Se alguém quiser colocar aí nos comentários nome de parentes ou amigos que estão precisando de vibrações, né? Orações, a gente costuma fazer as vibrações aí, incluindo os nomes aí das pessoas, tá bom? Fique à vontade. Arnaldo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Robson. Bem-vindo. Vasquinho, boa noite, meu irmão. Bem-vindo. Começamos aí em 5 minutinhos, já inicia. Bem-vindos aí também aos amigos que estão nos assistindo pelo Facebook do Maria Amélia, né? Que está também integrado aí na live de hoje. Aliás, é para quem foi preparada essa mensagem hoje através do pedido do Centro Espírita Maria Amélia, que é um grande pessoal, amigo, do qual eu prezo muito. Boa noite, Adilson, bem-vindo. E hoje nós vamos falar de evangelho, mas na visão espírita sempre, e procurar entender um pouquinho mais, juntar algumas ferramentas aí para a nossa reforma íntima, né? O objetivo sempre é esse. Bem-vindo a todos aí que já entraram. Queria falar das casas espíritas um pouquinho, enquanto a gente não começa. As casas espíritas, assim como toda igreja, todo salão do reino e todas as agremiações religiosas, né? Casas, centros, salões e tudo mais, também está suspenso de atividade, e enquanto não tiver uma condição segura, realmente a gente não consegue voltar. Mas como a essência do espiritismo ela é cristã, né? Muita gente fala, espírita, que religião que é? Na verdade, o espiritismo nem é uma religião, é uma filosofia que acabou tendo consequência religiosa. Mas a nossa... Oi, Dora, tudo bem? Eu já vi que é você, bem-vinda. A nossa filosofia é 100% cristã, né? Muita gente fala, o kardecismo não é o cristianismo. O kardecismo, na verdade, é só a filosofia, né? Que foi
passada aí a inspiração pela codificação dos espíritos, as explicações e tudo mais, mas a nossa essência sempre é cristã. Então, a parte mais importante do centro espírita, na verdade, não é o passe, como muita gente acha, né? Muita gente fala, eu vou no passe, vou no centro que eu preciso tomar um passe. Na verdade, o alimento maior que o Espiritismo pode fornecer para nós é o Evangelho traduzido, trabalhado, bem explicado para os dias de hoje. Essa é a melhor parte do Espiritismo. É desburocratizar ou desvendar tudo aquilo que foi dito por parábolas para que a gente possa trazer para os tempos atuais. Então, essa faculdade do Espiritismo, ela ainda continua ativa, né? Está aí as lives, está aí as várias publicações, palestras online que estão acontecendo para que todo mundo possa fazer uso desse material. Boa noite, Elizabeth, bem-vinda também. Novamente, boa noite aos amigos lá do Maria Amélia, que também estão assistindo pelo link do Facebook do Maria Amélia. E desejo a todos uma ótima palestra, que nós tenhamos bastante intuição, não só para passar a mensagem, mas também receber, e que a nossa mente, o nosso coração possa estar aberto aí na noite de hoje para esses ensinamentos que o Evangelho está nos trazendo. Sempre falando do Evangelho, que Jesus, né, está nos trazendo. Então, uma boa noite para todos. Eu gostaria de fazer primeiramente um agradecimento, uma prece, por nós estarmos aqui, e convido a todos para que nesse momento aí cerrem seus olhos, né? Elevem os seus pensamentos até o nosso Pai Maior, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, ainda que através de um ambiente virtual, mas em pensamento. E elevando a Ele o nosso agradecimento, a nossa gratidão pela nossa saúde, pelo teto que nos cobre, por tudo aquilo que tem nos dado. Pedindo muita serenidade para poder entender o momento em que passamos, pedindo também muita coragem para que a gente possa batalhar e enfrentar todas as dificuldades e desafios que nós temos pela frente, e também muita sabedoria, porque a sabedoria faz com que ultrapassamos, que vencemos as batalhas, as barreiras, as dificuldades com muito mais serenidade, com muito mais felicidade. Talvez felicidade, meus irmãos, não seja a rede embaixo do coqueiro na beira da praia, mas talvez a felicidade seja atravessar as dificuldades e conquistar cada vez mais o nosso equilíbrio, a nossa paz interior, seja onde quer que estejamos, seja com quem quer que estejamos, mas que saibamos que estamos sempre amparados por Deus, nosso Pai, por Jesus, que é nosso Mestre, e pelos anjos e espíritos benfeitores que trabalham muito pela nossa vitória. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, então. Bem-vinda Maria, Sandra, Ari, pessoal de Natal também conectando. Sejam bem-vindos, viu? Hoje, gente, nós vamos falar sobre um capítulo do Evangelho. Na verdade, é um tema específico que está dentro do capítulo que fala sobre não pôr a candeia sobre um alqueire. Mas nós vamos falar especificamente hoje do item 11 e 12, que é uma fala de Jesus que diz assim: os sãos não precisam de médico, os doentes precisam. Ou seja, aqueles que gozam de saúde e estão plenos não precisam de médico, né? E sim, os doentes é que precisam. Então, só falando um pouquinho desse capítulo, ele é o capítulo que trata de uma forma assim, muito clara, muito lúcida, sobre a importância da informação, sobre a importância da verdade na nossa vida. Quando Jesus se refere, através da parábola, que não se ponha a candeia sobre o alqueire, ele está, em outros termos, dizendo, olha, não coloque a luz sobre um ambiente fechado, sobre um cesto, né, que representava, que é o alqueire da época. Ou seja, a luz ela tem que ficar no alto, à vista, para que todas as pessoas possam ter acesso. E essa luz nada mais é do que a verdade que todos nós buscamos. Como também explica que a verdade nos liberta, não é que vai nos tirar de alguma prisão, mas ela vai nos libertar
das nossas próprias armadilhas mentais, das nossas próprias limitações emocionais que todos nós criamos ao longo do tempo. Bem-vindo também, Dejanira, Ana Paula, Diógenes, Carlos, boa noite, boa palestra a todos. Bom, nesse contexto sobre ter a informação, sobre ter a verdade, sobre ter a palavra de Deus, Jesus narra um trecho, Mateus, na verdade, narra Jesus, a gente fala Jesus nunca escreveu o Evangelho, né? Jesus foi o exemplo, a testemunha, a história, quem escreveu foram os discípulos. Então, Mateus narra um texto que Jesus estava passando por ele e chamou ele para o apostolado. É claro que tem vários detalhes nessa história, mas Mateus sentiu-se convocado, Mateus sentiu-se envolvido por aquela luz, por aquele amor de Jesus de uma forma imensa e resolveu seguir imediatamente. E nesse mesmo dia, Jesus foi fazer a refeição dele na casa de Mateus. Vejam vocês, meu amigo, que Mateus era um cobrador de impostos. Imagina hoje você recebendo um fiscal da Receita Federal para almoçar. É mais ou menos algo assim. Imagina os seus vizinhos, ou uma pessoa de má índole, uma pessoa pecadora. Era assim que eles viam o cobrador de imposto na época. Porque o cobrador de imposto, Mateus, por exemplo, era judeu, e todos os publicanos, que eram cobradores de impostos, eram judeus. Então, o povo judeu, o povo religioso, ele via o publicano com um asco imenso, porque era da raça deles e tiravam o dinheiro deles. Mal sabia que, quer dizer, eles sabiam que o publicano cumpria uma ordem, mas isso pegava muito mal na sociedade judaica. Então, o judeu, ele realmente abominava um publicano, um cobrador de imposto. E Mateus era um deles. E nessa passagem, Jesus está lá, comendo na casa de Mateus, e chegou um monte de amigos de Mateus, que também era publicano, que também era cobrador de impostos, e estavam lá Jesus, os apóstolos, trocando informação, Jesus sempre levando a palavra dele, e um dos fariseus que estava por ali, e fariseu, gente, quando eu ouvi fariseu, pensa no contexto, no exemplo de hipocrisia, de falsidade, de racismo, de preconceito. Fariseu era o cara para quem Jesus dirigia quase que 50% das colocações dele, negativa, né? Então, o fariseu comentou com um dos discípulos de Jesus, falou, pô, pega mal em teu mestre lá, comendo com os publicanos, com os pecadores lá. E Jesus, como tinha a missão de tirar toda essa casca hipócrita da religião, ele rapidamente captou o comentário do fariseu e devolveu, falando, olha, não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes, né? Os doentes precisam. Nesse contexto, primeira coisa que a gente precisa analisar. Quando Jesus fala isso, ele fala endereçado aos fariseus. Então, o fariseu era a elite religiosa da época, né, que fazia causa comum. Fariseu, escriba, doutor da lei, sacerdote, eram da mesma elite religiosa. Eles dominavam a religião, só eles podiam ler e exemplificar ou comentar a Torá, né, eles tinham uma certa autoridade. Então, eles manipulavam as leis, eles mentiam, eles juntavam, e outro, era um povo muito carregado de dogma, de ritual, enfim. Então Jesus realmente tinha na mira esse pessoal, para que realmente pudesse reformular o sentido de Deus na vida das pessoas. O que Jesus queria era isso, tirar essa casca de que Deus era um Deus que valorizava sacrifício de bezerro, ou sacrificava, ou gostava que o cara preservasse o dia de sábado, ou que ele desse uma moeda de doação na frente de todo mundo. Jesus queria tirar essa casca e mostrar que Deus era muito mais amor, muito mais perdoador, era um Deus, além de único, ele era de suprema bondade. E ele se apegava, era ao coração das pessoas, e não ao conteúdo, à fala, ao tipo de prece.
E é engraçado que até hoje eu vejo esse tipo de fariseu ainda. Nós temos um pouco desse fariseu ainda dentro de nós. Até mesmo a classe espírita. Eu vejo às vezes espíritas se debruçando em preces decoradas, longas, cansativas, como se aquela prece fosse um mantra e chegaria a Deus mais rápido do que o próprio sentimento do homem. Deus é o nosso coração, a nossa mente. Não adianta o que a boca fala para fora, mas o que o nosso coração realmente sente. A oração, ela é muito mais valorizada pelo nosso sentimento do que pelo conteúdo que a gente pronuncia, às vezes, até mesmo sem pensar em Deus. Quantas vezes eu mesmo já me peguei rezando o Pai Nosso e dirigindo pensando em outras coisas, né? Eu que sou homem, imagine mulher que consegue pensar em 10, 15 coisas ao mesmo tempo. Mulher consegue talvez rezar um Pai Nosso com um lado, uma Ave Maria com o outro, lavar a roupa, cuidar do escritório e fazer uma série de coisas paralelas. Não. Deus quer uma ligação muito íntima com Ele, uma ligação sincera. Bom, então voltando, Jesus, ele tinha os fariseus na mira justamente por conta dessa hipocrisia. Então ele se dirige ao fariseu e fala, olha, os sãos não precisam de médico, ou seja, eu estou aqui no meio dos pecadores, no meio dos publicanos, porque eles precisam da palavra de Deus, né? É claro que o fariseu, se sentindo a elite, naquela fala de Jesus, ele se colocou assim, bom, eu não faço parte daquela turma de pecador, eu sou o são, então eu não preciso da palavra de Deus, nem da orientação desse Messias. Para mim, eu sou a pessoa que já estou curada, né? Então eles eram preconceituosos, eram pecadores, né? Assim como os publicanos, também tinha todo o mesmo defeito, só que às vezes mais protegido aí pela túnica que vestia. Bom, então o que Jesus fala? Ele fala que a ajuda dele é para quem precisa ser ajudado. O que nós vamos talvez pensar hoje aqui é quem precisa ser ajudado. Quando que a gente se enxerga, quando que a gente se vê precisando da ajuda, né? Porque uma verdade seja dita, se você não está doente, você não precisa de médico. Não é verdade? Então, agora, tem muita gente que está morrendo de dor de barriga, se contorcendo, mas não vai ao médico. Tem muita gente que se arrasta, mas não vai ao médico. Então, Jesus, ele reconhece ali paralelamente que os publicanos, que eram os pecadores, entre aspas, né, os cobradores de impostos, precisam da ajuda dele, mas reconhece também que a humildade deles em ouvir Jesus deixava eles na condição de, olha, eu estou me entregando, eu quero te ouvir, eu quero melhorar, eu quero me reformular, diferente, é claro, dos fariseus. Então, só fazendo um paralelo com a passagem, Jesus, a gente pode entender que ele seria o médico, né? Os publicanos seriam os doentes, que ele fala na fala. Mas aí fica a pergunta, quem de nós, naquela época ou nessa época, ainda não é também um pouco doente? Se não for muito, né? Quem de nós não precisa mais desse doutor Jesus? Quem será que pode já se virar sem ele, que já sabe fazer todas as escolhas, que já sabe percorrer todas as dificuldades e assim por diante? Então, a fala dele foi endereçada ao fariseu, porque o fariseu se achava uma alma perfeita, uma alma pura, né? Que não necessitada da orientação de Jesus. Então, o médico que ele coloca é para aquele que tiver a humildade de reconhecer a sua doença. E quais as doenças que a gente está falando? Jesus, ele curou cego, ele curou aleijado, ele levantou pessoa semi-morta, ele curou leproso, mas a especialidade dele, de Jesus, ainda não era essa. Ele era um médico de almas. É um médico de almas, né, do espírito. Ele cuida de nós, não do nosso corpo físico.
E aí a gente precisa ver se a gente não está sendo como o fariseu, se achando talvez já evangelizado, puro, perfeito, e talvez dispensando o doutor Jesus, né? Dispensando a consulta, o auxílio desse médico maravilhoso. A gente carrega diversas enfermidades, essa é a grande verdade. Nós temos enfermidades emocionais, psíquicas, comportamentais, relacionais, coisas que fazem a gente sofrer, causam dor emocional, nos tiram muitas vezes o sono, nos tira a serenidade, e são nada mais, nada menos que doença da alma, né? Coisas que a gente poderia pensar em tratar. Eu fico pensando o porquê que a gente, às vezes, deixa algumas dores para depois. E nós estamos vivendo um momento legal de reflexão interna, que eu estou achando bem bacana essa época, esse é o lado positivo, talvez, da pandemia, é que muitas vezes a gente estava injuriado, triste, né, abatido ou desmotivado, e aí a gente saía, vamos no shopping dar uma volta, né, espairecer, vamos no cinema, vamos jantar fora, ou, sei lá, vamos na casa do vizinho, vamos visitar não sei quem. E agora a gente não está podendo fazer tanto isso, né? Ou quase nada disso. Então a gente está tendo que enfrentar um pouco melhor as nossas dores interiores. E isso faz com que a gente pense. Porque, veja bem, a alma, o espírito, e aí eu não vou falar a minha alma, a alma sou eu, né? Então eu, espírito, eu sou imortal. Eu vou transcender a essa encarnação. O meu corpo vai perecer, cedo ou tarde, e eu vou transcender essa encarnação, porque eu sou um espírito imortal. Fui criado por Deus. Eu fui criado para ser feliz, diga-se de passagem. Só ainda não sou porque as minhas escolhas são infelizes, né? E nós vamos continuar vivendo. Por mais que o corpo físico, que eu fiz de tudo para tratar, para cuidar, para manter bem, faliu, eu ainda continuo vivo, porque eu sou um espírito eterno. E como eu quero chegar nessa nova etapa? Eis a questão. Como é que eu vou tratar disso? Eu fui ao médico várias vezes para cuidar do meu corpo material, né? Me tratei, tomei remédio, enfim, fiz o possível. Eu acho que assim como a vaidade cuida da unha, do cabelo, do emagrecimento, né? da dieta, tal, nós precisamos pensar no cuidado nosso. Então eu não vou falar da alma, cuidado nosso, porque quando eu falo da alma, eu estou falando na minha pessoa. Muita gente se confunde e fala assim, a minha alma, não, quem está falando é a alma. O terceiro, a colocação, é o corpo físico. Então, quando eu deixar para trás esse corpo físico, como é que eu quero estar? Será que eu vou ter tempo de me reformular? Será que vai acontecer uma coisa mágica, que eu vou chegar no céu, vai ter um portão direita e esquerda, você foi bem, passa por aqui, você foi esquerda, passa por aqui. Será que eu não vou ter que aprender mais nada? Será que tudo vai virar, como alguns pensam talvez, eu fui para o céu. Eu era mais ou menos bom, conquistei a possibilidade de ir para o céu. Lá eu vou sentar numa nuvem, pegar uma harpa e ficar tocando com os anjinhos eternamente. Oh, meu Deus, que coisa monótona, não quero nem morrer desse jeito, né? Será que a vida espiritual, ela continua do ponto que a gente parou? Ou será que só pelo fato de desencarnar, a gente já ganha um par de asa e já sai anjo do outro lado? Será que se a gente é ruim aqui, a gente chega bom no plano espiritual? Para que será que serve esse período da encarnação, então? Então a gente não precisaria nem descer a Terra encarnado. Bastaria ficar no plano espiritual e a gente já seria puro eternamente. Não é verdade? Mas o projeto de Deus é divino. O projeto de Deus é uma coisa perfeita que, como ele disse, nenhuma folha cai da árvore se não for pela vontade dele. Então, o que me cabe? Cuidar do corpo e da alma. Porque são os dois veículos que agora
caminham juntos. Eu preciso do corpo para expressar, expressar minha relação, minha inteligência, para me manifestar como pessoa. E eu, espírito, preciso estar muito bem ainda, né? Porque eu vou encontrar uma outra realidade e preciso continuar caminhando. E não posso chegar ruim lá também. Chegar lá precisando de ajuda, estrupiado, sofrendo, né? Envolvido com uma série de pensamentos e traumas e lixo emocional me consumindo na vida espiritual. Não é isso que eu quero. Então, eu preciso desse doutor Jesus Cristo para ajudar a tratar a minha alma. Para me tratar, né? Minha alma não, para me tratar. E como que eu vou buscar isso? Jesus trouxe para a gente, através da vinda dele, o objetivo dele de vir à nossa esfera planetária, foi trazer uma mensagem, uma boa nova. Boa nova que significa evangelho, ou vice-versa. E essa boa nova, ela é um manual de vida para nós. O evangelho do Cristo é um manual de vida. Ele nos dá orientação de como a gente lidar com o nosso próximo, ele dá a orientação de como a gente lidar com a nossa família, com o nosso ambiente de trabalho, com as nossas dores, com a nossa tristeza, com a nossa alegria. Ou seja, ele é completo. Ele traz uma orientação e outra pautada no amor e não na chibata. Isso que é de melhor, né? Pautada no amor e não na dor. Porque o evangelho, ele quer ensinar para a gente através do amor. A gente aprende também de outras formas? Aprende. Dói um pouco, mas aprende. Pela dor se aprende muito. Mas o evangelho, ele quer ensinar pelo amor. Olha que maravilha. Jesus realmente fez uma história, um compilado de mensagens, de máximas morais e funcionais, que é maravilhoso, fundamental para a nossa vida. A gente pode dizer, eu gosto muito do Ricardo Mello, para quem sabe, para quem me acompanha, o Ricardo Mello tem um projeto, o Ricardo de Belo Horizonte, ele tem um projeto que chama Pílulas do Evangelho. Todo dia ele manda um podcast de 5, 6 minutos, que são pílulas do Evangelho. O que é pílula do Evangelho? Trechos do Evangelho pequeno comentado, né? O Ricardo lá do Maria Amélia também está sempre junto com o Ricardo, sabe do que eu estou falando. E por que chama pílula, hein, gente? Por que será pílula? Será que não tem a ver com algum remédio para nós? O Evangelho é um remédio. É receitado por quê? Pelo doutor Jesus Cristo. O médico que está aí para os doentes. Para os sãos, não. Para aqueles que estão bem, que estão 100%, que estão ganhando o campeonato, que não tem nenhum problema, não precisa. Não precisa. O Jesus, ele só está aí para medicar aqueles que precisam da ajuda dele. Eis o X da questão, aonde a gente vai se colocar? Como totalmente autossuficiente, como espírito puro, elevado, ou ainda com muita deficiência, seja ela de ordem moral, ou espiritual, ou psicológica, nós temos muita. Mas se você não acha, se você acha que não. Agora, se acha que sim, então traz esse médico para a sua vida. Traz esse médico, vai no consultório dele, que, diga-se de passagem, o consultório dele está dentro de você. Você nem precisa ir a uma igreja, a um centro espírita, a um salão do reino, a um terreiro de umbanda. Para encontrar esse médico, basta você se interiorizar com essa oportunidade que você está tendo agora de dias e dias encarcerado aí na sua casa. Para te auxiliar na busca, no encontro desse médico e no receituário dele, abre o Evangelho. E isso eu estou falando para nós que somos cristãos. Então o nosso modelo é Cristo. Mas eu tenho certeza que tem bons médicos por aí também. Não tem? Buda. Quem mais? Até Maomé, o islamismo, tem várias e várias portas com médicos de alma para que a gente possa buscar a cura para a nossa alma. Que ainda não busque a cura total, mas que busque uma melhora incrível.
Nós podemos fazer isso nessa encarnação. Não precisamos esperar nenhuma outra encarnação. A reforma, ela começa hoje. Ela começa agora. Eu fico muito feliz de ver pessoas motivadas e geralmente detentoras de metas, ideais, objetivos. Eu acho muito bacana, muito legal. Mas eu tenho um pouco de receio quando eu vejo pessoas traçarem metas e objetivos descabidos, desnecessários e principalmente inatingíveis. E aí, dentro do objetivo da reforma íntima, da cura espiritual, onde a gente busca, através da medicina de Jesus, ou de algum outro profeta, ou de alguma outra religião, ou de alguma outra filosofia, dentro dessa expectativa, a Djanir está dizendo que travou. Travou para todo mundo? Será que é o meu aqui, ou travou só para uma pessoa? Alguém pode me dar um alôzinho aí? Se está correndo bem o vídeo, o áudio? Pode colocar aqui nos comentários. Hoje já estava instável quando a gente começou, né? Pode ser que tenha dado alguma instabilidade. Se alguém tiver possibilidade aí de entrar no comentário e dizer se está chegando bem, tanto o áudio quanto o vídeo. Lembrando que essa palestra vai ficar lá, linkada lá no Facebook do Maria Amélia também, né? Disponível, gravada. E precisando depois acessar, tem lá o conteúdo 100%. Já algumas pessoas comentando que está tudo ok, voltou perfeito. Márcia, Rogéria, beleza? Então sigamos. Então, a gente percebe que tem uma série de doutores e portas abertas para que a gente possa começar a fazer esse tratamento espiritual. Mas eu falava antes sobre metas absurdas e projetos mirabolantes, né? Que nunca começam, que nunca chegam no seu meio, porque a dificuldade, o momento não deu certo, entrou outra prioridade no meio e eu deixei aquela para lá. Muitos que a gente conhece, muitos de vocês que estão me ouvindo, vocês reconhecem que existe um Deus, reconhecem a filosofia cristã, mas tem uma dificuldade de engajamento, né? E eu queria colocar um detalhe aqui, que eu acho de fundamental importância para aquele que está tentando buscar religiosidade. Nós temos diversas religiões e filosofias no nosso país, acessíveis a nós, de maneira bastante simples, mas a gente tem um senso crítico muito apurado. E geralmente, quando a gente depara dentro de uma casa religiosa, dentro de alguma filosofia, a gente depara com um modelo, que a gente elegeu de modelo, que não nos agrada. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o católico que deixa de ser católico porque soube que um padre cometeu pedofilia. Um espírita que deixa de ser espírita porque sabe que o fulano lá que fazia cura espiritual molestou mulheres. Um pastor evangélico que roubou dinheiro. Um pai de santo que cobrou pela consulta. Então, o que dá a entender para a gente, ao fim das contas, é que o ser humano ele tem abandonado a religiosidade por conta do ser humano. E não por causa de Deus, de Jesus ou de qualquer outro profeta. Porque o homem tenta buscar a todo tempo modelos e fazer comparação. Então eu não vou mais no espiritismo, porque eu vi lá um presidente, um tarefeiro do centro espírita lá, eu vi o cara lá numa festa lá, tomando todas. Você está se espelhando em ser humano. Não é para se espelhar em ser humano. Ser humano, estão todos nós no mesmo nível, um pouquinho mais para cima, outro pouquinho mais para baixo, mas mesma categoria. O nosso modelo é Jesus. Então, eu não posso abandonar a fé, ou abandonar meu projeto de fé, abandonar a minha vontade de progredir
dentro da religião por conta de pessoas. A concepção, a filosofia, a religião, ela é muito maior que pessoas. Pessoas vêm e vão. Pessoas que estão numa igreja hoje, pode ser que amanhã não estejam mais. Isso envolve política, envolve coordenação, envolve diversos problemas técnicos e administrativos. Não podemos se prender nisso. Nós temos que se prender na essência. O que a essência traz para nós? A essência é boa? A essência me traz conteúdo? A essência está me dando ferramenta para mim fazer a minha reforma? Então eu vou seguir esse médico. Porque eu me encontro doente. Eu me encontro doente da alma, eu me encontro doente em espírito, porque eu ainda tenho traços muito fortes de orgulho e de egoísmo, que, diga-se de passagem, são as maiores chagas que abatem o homem no dia de hoje. As piores doenças do mundo não são o coronavírus, a AIDS, o câncer e tantas outras que matam o corpo físico. A pior doença do mundo é o orgulho e o egoísmo. Jesus falou isso no Evangelho e disse que é para onde todo cristão deve apontar a sua arma, a sua atenção, em combater o orgulho dentro de si. Imagina a nossa situação atual hoje. Eu não sou partidário a ninguém e nem gosto de falar em política, mas imagina todas as pessoas que estão no poder e no controle hoje de uma nação, se ela pudesse se despir de orgulho, porque atrás do orgulho tem uma série de coisas, né, gente? O orgulho é a doença principal. Atrás do orgulho tem egoísmo, vaidade, interesse, autopromoção, mas tudo filho do orgulho. Imagine todos esses comandantes hoje, pessoas preocupadas com a nação, despidas de orgulho. Nós estaremos vivendo no paraíso. E nós vamos chegar lá. Não adianta só apontar o dedo para a televisão, falar esse, aquele outro, aquele também. Enquanto se aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Você é o maior ou também tão igual àquele que você aponta, porque nós temos o orgulho ainda muito arraigado nessa encarnação. Nós precisamos se despedir disso. E como se despedir disso? Buscando o médico de almas, né? Jesus. Tomando a pílulazinha do Evangelho em metas fáceis, atingíveis. Então agora eu vou voltar para o campo da meta lá que eu estava falando, onde pessoas fazem planejamentos muito absurdos, né? Em todas as áreas, inclusive na área da religião, e acabam não cumprindo nenhum, porque acaba dificultando. O pessoal está comentando que travou novamente. Gente, eu vou seguir em frente, porque nós temos um horário, e quem perdeu alguma coisa depois vai ficar gravado lá no site do Maria Amélia, tá bom? Me perdoem aí, mas infelizmente a gente depende da internet, né? Bom, então, pequenos passos, pequenas transformações, elas são consistentes para a nossa vida, para o nosso mental, para o nosso psicológico. Então, não adianta eu começar janeiro e falar, esse ano aqui eu vou ler a Bíblia. Você não vai ler a Bíblia em um ano. Pode até conseguir, mas você não vai nem entender nem 10%. Né? Mas você pode fazer pequenas atitudes diárias. Hoje você tem conteúdo para todo lado. Você tem amigos que frequentam religiões, outros locais, que pode te orientar, te oferecer uma visita naquela igreja, naquela congregação, naquele centro espírita, onde for. Mas a verdade é que a gente precisa começar a dar um passo. Se você ainda não queira ir buscar nenhuma religiosidade fora, busque interna. Comece a estudar em casa. Busque o entendimento do Evangelho, ainda que seja em pequenas doses, pílulas pequeninas, para que você possa ir, com o tempo, se familiarizando com a filosofia de amor, com a filosofia de perdão. E assim a gente vai devagarinho. Sabe o que é legal, gente? Todos nós estamos muito longe da perfeição. Inclusive eu. Mas sabe o que é interessante? Quando você começa a estudar e se dedicar,
você começa a perceber os seus erros. E se você não se encanar com isso, você assumir a sua treva, assumir o seu lado obscuro da força, Darth Vader, você consegue reconhecer e trabalhar esse lado mais especificamente. Ainda que demore, você pode às vezes se ver cometendo aquele erro diversas vezes, e mais uma vez, mas você já está de olho em você. Aqueles 3 dedos já estão bem apontados, você já está prestando bastante atenção em você. Era assim que Santo Agostinho, por exemplo, fazia sua reforma íntima. Todo dia à noite, ele fazia um inventário sobre o dia dele. O que ele fez, com quem ele se relacionou, se ele podia ter sido melhor, se ele podia ter sido menos pior, e assim ele seguia lentamente na sua reforma íntima. Bom, gente, seja através de uma filosofia, de uma religião, ou de qualquer outra porta que você encontre para desenvolver a sua religiosidade, para buscar esse tratamento espiritual, esse tratamento da alma, você vai encontrar sempre uma dificuldade, uma barreira. É importante, nesse processo todo, a humildade que Jesus coloca quando ele se dirige ao fariseu. E aí, então, eu quero dar um complemento, chamando a atenção para a postura do fariseu naquela fala. Porque, como eu disse, aquela fala foi direcionada ao fariseu. Tipo assim, eu vou tentar falar num português bem claro, numa forma bem popular. Jesus olha para o fariseu e fala assim, olha, os caras aqui pelo menos estão me ouvindo. Sabe que estão com problema e estão me ouvindo. Mas você que se acha o cara, né? Você ainda vai pastar muito sofrimento e, o que é pior, na ignorância. Então Jesus está chamando a atenção para a falta de auto-reconhecimento nossa, da nossa necessidade. Está doendo? Está triste? Está inconformado? Vai buscar. Eu me tornei espírita porque encontrei no espiritismo a maior quantidade de respostas para as minhas questões, para as minhas perguntas. Mas eu conheço N pessoas, eu sou amigo de muita gente. Eu sou da área comercial, eu conheço São Bernardo inteiro. Eu conheço diversas pessoas que estão felizes e realizadas no catolicismo. Tenho amigos evangélicos, tenho amigos que frequentam a Igreja Universal, tenho amigos que vão em terreiro, tenho amigos que vão no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Não importa. Não importa a porta. Outro dia, na reunião passada, eu estava falando, quando a gente precisa de socorro, a gente não olha a cor da boia. Se aquela boia se afinou, deu para o seu braço, está tirando você do sufoco, segue em frente. Até porque não é pecado você amanhã mudar de ideia. Você está seguindo uma filosofia hoje, uma religião, de repente, aquele médico deu para você. Você não quer mais, não está satisfeito, mas você está começando a simpatizar com a filosofia, a religião da tua cunhada. Ah, eu vou lá fazer uma visita. Vai lá. O pessoal às vezes coloca barreira em religião como se fosse partido político. Como se não pudesse haver uma junção, uma comunhão de pensamentos. Para com isso. Para com isso. Que coisa mais infantil. Que preconceito mais bobo. Tem pessoas que, às vezes você fala, vamos lá assistir uma palestra lá no centro. Não, pelo amor de Deus, se o pastor da minha igreja lá viu, souber que eu fui no centro lá, ele me joga fora. Nada, não joga nada. A gente é livre. A gente pode comungar aonde a gente quiser. O que vale é o nosso amor, aquilo que traz ao nosso coração. Eu sou espírita. Se eu estiver passando na Marechal e eu estiver num momento íntimo, de melancolia, que eu estou precisando refletir, eu estou precisando de um alívio, eu entro lá na igreja, sento lá no banco, fico lá quietinho na igreja, faço minha oração, sinto-me envolvido e está ótimo. Percebe? Não precisamos fazer essa repartição, essa divisão, essa guerra entre filosofias,
Exatamente, Celina. São muitos os caminhos que levam ao Pai. É isso aí. E quem precisa ir ao Pai? Não é a religião, não é o pastor. Então não perca seu tempo. Foque em você, no teu objetivo de melhora, no teu objetivo de cura espiritual. E a cura espiritual não é, como eu falei, de alguma doença em si que rebate no corpo físico, mas principalmente da nossa doença principal, como Jesus já apontou, orgulho e egoísmo. Então que a gente foque bastante nisso para começar a tratar. Gente, e para terminar, tudo que Jesus trouxe para nós foram ferramentas. Por que é importante dizer isso? Porque isso acho que é para todas as religiões, para todas as filosofias. Ninguém vai te carregar no colo. Não. Toda reforma íntima, ela demanda sacrifício. Toda cura demanda remédio amargo, às vezes alguns dias de internação, sofrimento. É a purgação, o nosso espírito se purgando de determinados inconvenientes que nós estamos deixando para trás. Quando nós praticamos reforma íntima, nós estamos deixando o homem velho para trás para trazer um homem novo. O que significa isso? Eu estou deixando atitudes infantis, eu vou falar até de maneira mais agressiva, atitudes imbecis para trás, para trazer novas ações. Um novo eu. Um eu que sabe compreender melhor, que perdoa mais rápido, que tem mais serenidade, que tem mais compreensão das coisas. Enfim, um eu que trabalha mais no íntimo, que se conhece melhor. Então, sempre que a gente falar de religião, religiosidade, filosofia, evangelho, Jesus, lembra que tudo isso é ferramenta. Deus é tão bom que ele nos deu livre-arbítrio, e muita gente fala, puxa, a pessoa fez daquele jeito porque queria fazer. Porque queria fazer. Então, nós temos livre-arbítrio para os dois sentidos. Para que, na hora que a gente caia, nós saibamos que nós caímos por nossa conta. E também para que, na hora da nossa vitória, da nossa superação, saibamos que também foi a nossa escolha. Olha como Deus é bom. Ele não quer mérito para ele. Ele não quer dizer, olha, filho, eu tive que te carregar no colo. Ele quer que você sinta a vitória. E que vitória que eu estou falando? Vitória do homem velho. O homem novo vencendo sobre o homem velho, deixando para trás todo aquele derivativo de orgulho para trazer um derivativo novo que está baseado e pautado na caridade. Tanto a caridade moral quanto a caridade material. Então, que a gente assuma o nosso lado doente e não a doença do corpo físico, que possivelmente alguém possa estar agora no momento, mas o nosso lado doente do espírito, aonde envolve o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso mental. E que a gente possa abrir as portas para esse médico, seja através do evangelho, seja através de reuniões, da onde você pudesse socorrer religiosamente falando, e que você aplique essas ferramentas no seu dia a dia. Mas lembre-se, sem grandes projetos ou projetos absurdos, de forma consciente, pausada e principalmente consistente, algo que a tua mente vai entender que é possível você fazer. Não queira se transformar num anjo ou num foco de serena luz no dia seguinte. Todos nós temos treva que ainda vai caminhar com nós por muitas existências, ou por muitos anos. Tenhamos paciência e façamos um pouquinho por dia, que é melhor do que não fazer nada. Lembra que o espírito é imortal, a jornada não termina com a morte, e a morte do corpo físico não nos traz um perdão eterno e nem asas de anjo. A gente precisa conquistar esse estado de amor e de serenidade. Reforma íntima, batalha nossa. Ok? Gostei muito de estar com vocês aqui. Adorei, espero que tenham aproveitado. Espero encontrá-los por aí, em outras oportunidades. Espero que saiamos logo dessa condição que a gente está e que possamos logo voltar às nossas casas de orações, seja na igreja, no centro espírita,
no salão do Reino das Testemunhas de Jeová, aonde for, mas que a gente possa se abraçar, confraternizar e entender que a fraternidade também faz parte da nossa vida e da nossa evolução. Um beijo grande para vocês, sintam-se todos abraçados. Que Deus abençoe a nós, os nossos lares e as pessoas a quem amamos. Que nenhuma folha caia da árvore se não for pela vontade de Deus. E que tenhamos a sabedoria suficiente para entender qual é a trajetória e o que nos cabe nesse momento. Eu desejo a todos uma boa noite e que fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado ao pessoal do Maria Amélia. Quem sabe numa próxima oportunidade lá também no centro de vocês. Que Jesus os abençoe. Até mais.